Oi, que bom te ter de volta. Eu tô aqui com mais uma candidata, Karina Fadu, minha xará. Eu sou Karina Muniz e seja bem-vindo a mais um episódio do Fala Cunhã! Seja bem-vindo a mais um episódio e dessa vez a gente está falando com uma candidata vereadora de Nova Olinda do Norte, Karina Fadu. Karina, me fala um pouco sobre você. Eu sou Karina, me apresentando um pouquinho para vocês, sou psicóloga há 10 anos, especialista em neuropsicologia e meu objetivo enquanto candidata a vereadora no meu município de Nova Olinda do Norte é para que a gente possa valorizar a causa da pessoa com autismo, fazer valer os seus direitos que nós sabemos que existem, mas infelizmente em algumas repartições públicas não são respeitados, valorizar de fato as mães que carregam, essa sobrecarga de ter que lidar com o filho, levar na escola. Quem tem um parceiro, isso é muito bom porque divide essa responsabilidade, mas quem não tem, fica muito estressante. Às vezes a pessoa fica até também com um pouco de ansiedade, preocupação. Será que eu dou conta? Será que eu não dou conta? E acontecem muitas coisas que a gente precisa pegar essa mãe, acolher, fazer um trabalho com elas também que precisam, não só a criança ou a pessoa com autismo, mas as mães também, os pais, a família precisa também desse acompanhamento. Então, se por vontade de Deus e do povo, o Josias Lopes, ganhando Nova Olinda do Norte, eu como vereadora, vamos fazer o projeto de lei para ser aprovado e implantar em Nova Olinda o Centro Municipal de Referência à Pessoa com Autismo. A Karina, ela fala um pouco sobre mães solteiras e mães atípicas, né, Karina? Por quê? As mães solteiras, porque eu fui criada, sem pai. Meu pai deixou minha mãe, eu tinha 11 para 12 anos, era adolescente. É o período que mais a gente precisa dar uma figura paterna ali para estar nos dando aquele apoio, e tendo aquela segurança de pai. E aí minha mãe, ela entrou em depressão, teve uma responsabilidade dobrada, eram eu e mais 3 irmãos. Eu tenho um irmão mais velho, que tem 46 anos, eu tenho 44, aí tem a outra irmã minha que ela tem 42 anos e a caçula tem 36 anos. Então, do meio. Isso, eu sou a segunda filha, mas a mais velha das meninas. Então, foi muito doloroso ver a minha mãe, quando ela entrou nesse processo daquela tristeza profunda, tinha acabado de perder o meu avô, depois perder meu tio, e aí veio a separação dela do meu pai. E verificando toda essa situação dela, um dia eu disse, poxa, eu queria entender melhor se isso é uma doença, se isso não é doença. Muitas pessoas iam em casa visitá-la, verificar o que estava acontecendo, porque ela não tinha mais energia, não tinha mais ânimo, entusiasmo, estímulo de trabalhar. E ela era professora, na época, e por ela não ir trabalhar, as faltas iam, para a SEDUC, e nisso cortavam o salário, infelizmente. Então, juntando essa história com a história também do Josias Lopes, na época a gente teve que fazer algumas compras, por necessidade de não estar vindo todo aquele salário da minha mãe, e alguns comércios abriram as portas para a gente, pegar as necessidades, básicas da gente, de suprir nosso alimento, que é a questão de café, leite, essas coisas básicas do Abrir uma do filho. conta e Isso, abrir a conta. Naquela época a gente chamava taberna, Então, algumas tabernas fecharam as portas pra gente e o pai do Josias tinha na esquina, uma quadra depois de casa, tinha um comércio pequeno. E aí eu fui lá pedir dele, se ele tinha como vender pra gente fiado, A gente chamava fiado, naquela época. E ele vendeu e ele nunca nos cobrou. E eu contando essa história pra ele há um tempo atrás, ele disse que nem lembrava. Então foi uma forma de aceitar também o convite dele, isso, de estar ajudando ele nessa caminhada, que se Deus quiser estamos indo nessa caminhada rumo à vitória, e retribuir com tudo que ele fez. E assim como eu, cresci, com aquela mãe que teve do meu lado, não abandonou nem a mim, nem a meus irmãos, eu vejo que naquela época já precisava do apoio psicológico, já precisava de um profissional para dar esse amparo, esse acolhimento, ouvir essas mães, porque no momento que você está ali naquele desespero, não sei o que fazer com 3, 4 filhos, você não tem ninguém para te dar um norte, Então,
acaba que vem a doença, né? Aquela tristeza profunda de não saber o que fazer, aí se fecha, aí fica triste, começa a chorar, não tem prazer em tomar banho, não tem prazer em sair com os amigos, não tem prazer para nada. Batendo, Exatamente. Né? Só que na época a gente não sabia que era depressão, nem se falava tanto. Hoje já, né, com muitas informações que as mídias divulgam e graças a si também as informações que são bem mais... A normalização desse assunto, né, para as pessoas. Isso. E aí a gente vai conversando e as pessoas vão descobrindo. Por exemplo, eu estava conversando com uma amiga e ela disse: nossa, ontem eu tive uma crise de ansiedade e eu parei para pensar que quando eu era adolescente eu já tinha crise de ansiedade. E eu nem sabia que era isso. Só vinha e eu fiquei nervosa, aconteceu alguma coisa. Karina, eu percebi na tua história que além do nosso nome em comum, pois é, que se escreve até da mesma maneira, pois né, com K, a minha mãe também era professora da SEDUC, ela também se divorciou e eu também tenho 2 irmãos, né? Eu sou a única menina. E é muito louco essa questão, porque são mulheres professoras que cresceram e se divorciaram dos seus maridos e tiveram filhos para criar sozinhas. E a gente sabe que é uma luta, né? E quantas mulheres estão assistindo a gente e não passam pela mesma coisa, ou que tem uma irmã, ou a mãe também passou, ou enfim, tá vivenciando essa situação e pouco se fala, se olha para essas mulheres, né? E é muito importante a gente dar realmente essa voz. E aí, como é que foi? Tu foi virar psicóloga para tentar ajudar a tua mãe? Na verdade, a gente não ajuda os próprios parentes, né? É verdade, a gente desculpa. é contra o código o código de ética. Mas é claro que a gente tendo conhecimento, né? Caso eu sendo uma médica, vejo que alguém está com uma dor muito forte, não tem como chegar de imediato a um médico. Eu podendo passar o medicamento ou orientar, claro que eu vou orientar. Então, se eu vejo alguém, que já aconteceu na minha família, de um surto, né, psicótico, de querer, né, se mutilar, é claro que eu vou orientar da forma melhor para que ele venha a se acalmar naquele momento e não fazer coisas piores. E assim, encaminhar, né, a pessoa da uma encaminhar e a gente não faz acompanhamento, né? Mas a gente encaminha para um colega, para um profissional de referência, né? Então, depois de tudo isso, eu queria conhecer mais, né? Entender. E aí eu fiz magistério, né? Fiz magistério, porque na época só tinha magistério em Nova Olinda do Norte. E no decorrer das disciplinas, eu tive 2 disciplinas que, assim, me chamaram muita atenção. E aí eu disse, é isso que eu vou ser quando eu tiver a oportunidade de fazer uma faculdade. Da disciplina de Psicologia do Desenvolvimento e Psicologia Geral. Já tinha isso na escola. Tinha no magistério, né? Então, eu sou formada em magistério também, né? No nível médio. E aí depois eu decidi que eu queria seguir nessa área. E então eu cursei, né? Fiz a psicologia e aí me especializei na área da saúde mental e da neuropsicologia para entender melhor o funcionamento do que acontece aqui na nossa mente que influencia no nosso comportamento. Do porquê que de repente eu tenho uma reação, né, que vem de algo que passou pela minha mente, pelo meu pensamento. E aí eu fui estudar neuropsicologia para entender todo esse funcionamento do cérebro e o porquê de certos comportamentos negativos, outros positivos, outros desequilibrados. E é uma área que assim, eu me realizei. E isso já tinha vivenciado essa situação com a tua mãe, então mais um motivo para se questionar, né? O porquê essas coisas e como ajudar essas pessoas. Além dessa questão da mãe solteira, você também fala sobre ser mãe atípica, né? Sobre como é ser mãe com um filho que tem autismo. Como é que é isso? É um aprendizado, todos os dias a gente vê algo diferente, a gente fica se questionando, a gente vê, né, que será que é isso mesmo, será que não é? Não, vamos observar mais. Porque ser mãe atípica é você ter uma paciência diferenciada, ter um amor diferente, é ter uma forma diferente de conversar com o filho, de chamar a atenção, de ensinar. Então é tudo diferente. Por que eu digo que é diferente? Porque eu tenho uma filha de 17 anos e com ela as coisas, entre aspas, eram mais fáceis, né? Até hoje eu estava conversando com meu esposo, na hora de ensinar, ela fazia as coisas direitinho, da forma que a gente falava, ela entendia. Ele entende, mas não compreende. Ele sabe o que a gente quer que ele faça, mas ele não consegue assimilar
rapidamente o que a gente está pedindo. Então, a paciência que eu falo, que tudo é em dobro, porque a gente tem que falar 2, 3, 4, 5, 6, 7, várias vezes até ele fazer. Tempo dele, né? É no tempo dele. Se a gente forçar, é como se você enchesse um balão. Você enche o balão de informação, né? Você sopra, vai chegar no limite que ele vai estourar. Então, a criança, né, o processo dela é lento. A gente tem que ter todo um tempo para que a gente entenda que não é no nosso tempo, é no tempo dela. É uma coisa que você aprende a amar realmente, né? Porque você tem o seu tempo e fala, putz, mas eu consigo, putz, a minha filha consegue. E aí você tem que ter o desprendimento dessa questão, porque não é no seu tempo. Exatamente. E aí a gente exerce o amor, né? O amor e a empatia, que é de se colocar no lugar do outro, de se colocar no lugar do seu filho. Porque a gente imagina, se fosse eu, será que eu ia querer que meu pai, minha mãe falasse dessa forma comigo? Não, a gente queria que falasse com todo amor, com todo carinho. Então, exercitar a empatia a todo momento, toda hora, todos os dias, né? Usar a empatia não só em casa, mas por aí também. Não ter vergonha de você dizer que você é mãe atípica. Não ter vergonha de pedir ajuda quando precisar. Né? Eu sou profissional da psicologia, mas também eu preciso de fazer terapia. Eu faço terapia 3, 6 meses, né? Quando a psicóloga marca comigo. Porque quando a gente descarrega aquele peso das emoções, a gente está se renovando. E aí a gente se enche de energia para gastar novamente com nossos filhos. Então, você que é mãe solteira, que não tem um parceiro para dividir essa responsabilidade, essa sobrecarga, não se sinta só. Procure ajuda de um profissional, né? Procure algum centro, né, que tenha algum apoio, porque geralmente os centros, os que eu conheço, têm também acolhimento para as famílias. Então vá, participe, tire um tempinho para você. Não se deixe de lado porque sua mãe é atípica, eu sou solteira, ninguém vai olhar para mim porque eu tenho um filho assim. O autismo, ele não é uma doença, ele não contagia. É algo diferente que você vai aprender a lidar, e quando você entra no mundo deles, você vê que é algo que é fácil de se conviver e é algo diferente, porque tem os autistas que têm as altas habilidades, né? Tem uns que têm a facilidade para matemática, né, para línguas estrangeiras, né? O meu aprendeu com 3 anos e meio sozinho, o alfabeto, inglês. Aí ele estudou chinês, ultimamente ele estava estudando russo, ele sozinho, né? A gente não estimula ele a fazer isso. É ele sozinho, da própria vontade dele, no tempo que dele ele vai desenvolver. Exatamente. Tem gente que vai passar a vida e não vai aprender a falar russo. Eu pelo menos não sei, né? E aí, assim, falar assim também que tem um nível, né, os mais elevados do autismo, que não é fácil, né, que são os que são não verbais, né, que você não entende o que o seu filho está querendo, está pedindo, que aí a luta dessa mãe é muito maior, porque a demanda dela também é maior, de ter que estar levando nas terapias, estar levando aos médicos, né, às vezes demora as consultas, e você chega lá na UBS, no pronto-socorro, tem várias prioridades, né, de idosos, gestantes, pessoas deficientes físicas, e aí você tem que ter a paciência de esperar a sua vez, e aí, às vezes o filho não consegue, porque aquele ambiente começa a ficar para ele estressante, ele começa a se bater, começa a ficar andando de um lado para o outro, começa a botar a mão no ouvido, começa a fazer movimentos de balançar as mãos, e aí tem pessoas que não entendem, já te olham assim como já que torto, você está ali tomando a vez de quem realmente tem mais prioridade. Então, se existe a lei, que é uma das causas também que eu quero bater em cima das leis, né, na minha campanha, se Deus quiser, sendo vereadora, é que essas leis sejam respeitadas e colocar para serem mais divulgadas, porque quanto mais informações, mais a gente sabe dos nossos direitos e mais acredito que serão respeitados. Top. E por que tu decidiu ser política? Bom, primeiro eu fui convidada, né? E aí eu disse, eu não quero entrar para não ter algo que eu possa fazer. Eu quero entrar, mas com propósito. E aí veio, né, essa vontade de implantar o projeto do Centro Municipal de Referência do Autismo em Nova Olinda do Norte. Por quê? Eu já trabalhei em outro município e nesse outro município eu tive um projeto de intervenção inicial para fazer uma sala especializada. Por quê? Porque as crianças que chegavam na sala, em UBS, a gente não tem uma sala específica para atendimento do psicólogo. Né? Na época eu trabalhava no Núcleo de Apoio à Saúde da Família, o NASP. Então a gente
itinerante, trabalhava cada dia numa UBS diferente. Então, em uma determinada UBS, um dia eu atendi uma criança, além de ter a comorbidade do hiperativo, era, né, também apresentava as características do autismo. A criança entrou, começou a abrir as caixas de vacina, que tinham seringas, tinham medicamentos, e aí daí eu vi que não tinha condições de atendermos mais dessa forma. Tinha que ter uma sala especializada. E aí eu e mais uma colega fonoaudióloga resolvemos sentar e desenvolver esse projeto. Que aí depois que eu saí de Altaz, em 2020, foi implantado, foi inaugurada a sala, graças a Deus. E aí desse projeto eu comecei a desenvolver o maior para que montasse um centro. E esse centro a gente conseguiu fazer aqui em Manaus, lá no Oswaldo Frota, mas por pouco tempo ele funcionou por questão de dificuldade de pagar o aluguel da casa, mas a gente viu que há necessidade. Atendi pessoas na época lá. Público, né? Isso, tinha pessoas esperando há mais de 1 ano e meio para ser atendido com um especialista, um psicólogo, um neuropsicólogo. Então, vendo a necessidade dessas mães, né, e tendo o gasto também que você tem que vir do interior para a cidade, né, às vezes você não tem onde ficar, você tem pouco dinheiro, pouco recurso, imagine com um filho autista. Então, quero levar esse projeto para Nova Olinda do Norte, né, sendo que ele vai abranger muitas mães, vai beneficiar a população que precisa desses serviços. Então, esse centro vai ofertar, né, com a vontade de Deus, né, sendo feito, várias especialidades do qual a pessoa com autismo precisa, que é neuropsicóloga, pediatra, neurologista, terapeuta ocupacional, para ensinar aqueles a terem sua própria autonomia de escovar o dente, que para uns é fácil, para outros é muito difícil. Então, precisa do profissional de educação física, né, para exercitar aqueles que têm problemas nas suas, né, motricidades. Então, esse centro vai beneficiar a população, as mães, que são, assim como eu, mães atípicas, pais atípicos, com essa facilidade de você não ter que se deslocar do próprio município. Esse é o meu objetivo maior, e fazer valer a lei. Então, Karina, como foi para ti receber esse convite de participar aqui do Fala Cunhã? Eu recebi o convite, né, através da equipe aqui do PSD, até, né, sou muito grata por esse convite, de estar aqui compartilhando um pouco da minha história, né, de como eu entrei, né, nessa campanha, né, na política, e dizer que o PSD é um partido que é o Partido Social Democrático. Eu acredito nos valores que eles representam, né, que eles regem. Então, uma deles é a liberdade, justamente, né, da expressão, a liberdade de você poder publicar, de você conversar, criticar, dar sugestões. E, inclusive, desse espaço aberto que vocês estão dando aqui, né? Grata também por você, uma pessoa muito atenciosa, né? Muito, né? Deixa a gente bem confortável, né? Que esse programa possa abrir porta para muitas outras mulheres que possam vir falar um pouquinho do seu histórico, dizer a importância de você ser uma mulher, né? do PSD, levar essa bandeira, né, dizer que você também pode participar, você também é convidado a vir, né, se filiar no PSD, você vai ser bem acolhido, você vai gostar, e você vai estar ajudando muitas outras mulheres, motivando a que elas tenham essa coragem, porque às vezes a gente fica com aquele medo, né, será que eu vou conseguir falar, será que eu não vou conseguir passar o recado, será que eu sou capaz de ir lá e falar? Você tem que acreditar que você pode, né, você tem que acreditar que você, assim como as outras, são inspirações para muitas outras mulheres, né? E dizer assim para as mães, né? Principalmente para as mães solteiras, que vocês são guerreiras, que vocês são inspirações para muitas outras mães. E não desista de seus filhos. E agradeço mais uma vez aqui ao Fala Cunhã por essa oportunidade, que é um programa, né, aberto a todas as mulheres. Então venha você também, faça parte da história desse programa do PSD no Fala Cunhã, aqui com a Karina Muniz. Obrigada, Karina. Menina, tu falou bonito, agora tu matou 3 perguntas que eu ia te fazer. Mas eu que agradeço por você emprestar um pouco do seu tempo nessa correria de ser mãe, ser política e ter seu trabalho todo para vir aqui falar com a gente, para vir compartilhar com quem está em casa um pouco da sua história, né? A gente fala sempre sobre a importância de se pôr na luta para que as coisas deem certo. E você está fazendo isso, né? Com mais mães atípicas, com mais mães solteiras, com mais mães no geral e mulheres que levantam a bandeira e correm atrás dos direitos, a gente vai ter um mundo melhor, você não acha? Com certeza.
Você falou tudo, né? Quando a gente corre atrás, a gente está mostrando para outras mães que elas também são capazes de correr atrás, né? Eu também tenho as mesmas dificuldades que qualquer outra mãe atípica, né? Porque eu sou profissional da área da psicologia, que tudo é fácil para mim. Não, não é fácil. Tudo é no mesmo nível ou talvez até maior, né? Não sei, não posso medir, porque cada um tem uma característica diferente, né? Do autismo, uma vivência, uma forma de educar, uma forma de lidar com o filho. Então, assim, eu acredito que a gente está no mesmo barco, a gente precisa segurar nas mãos uma das outras e seguir em frente, se ajudar e ser exemplo para muitas outras não desistirem, né? Porque ser mãe é isso. É você estar ali o tempo todo, né? Chorando, gemendo, contando com as vitórias, com as alegrias. Às vezes é você chorar escondido, né, debaixo do chuveiro, quando, como dizia o Charlie Chaplin, né, eu prefiro a chuva porque eu choro e ninguém vê minhas lágrimas, né? Meu Deus. Então, assim, às vezes a gente chora sem ninguém perceber. Sim. E renova de novo. Cada e vai à luta, né? Levanta a cabeça e vai pra frente, porque você tem alguém se inspirando em você sempre, né? Assim como eu, profissional, como mãe, assim como você, profissional também, né, como uma jovem, está inspirando outras jovens também a estarem aqui um dia, né? Então, parabéns mais uma vez. Não só desse lado de apresentadora, mas também aí eu quero entrevistar mais jovens, né? Essa é a primeira vez que a Kalina tá se candidatando e eu espero que dê certo. E, enfim, venha você também fazer parte dessa luta. Muito obrigada a você que assistiu até aqui, que gostou dessa história, clicou no curtir, se inscreveu no canal e comentou. Por favor, compartilhe essa notícia, essas informações. Se você acha que isso vai atender a outras pessoas, outras mulheres que são mães solteiras ou que têm filhos autistas ou com alguma outra comorbidade. E venha fazer parte, né? Se coloque no lugar da política pra gente resolver todos esses problemas. Esse foi mais um episódio do Fala Cunhã!